Meninos, dando prosseguimento aqui ao disco em si, né? Isso. A sonoridade do álbum, e o Renato queria isso, ele até falava, eu não quero esse som FM, eu quero tocar na AM também. Ele buscava isso, uma sonoridade mais crua, com influência clara do pós-punk ali, que fosse a plataforma para essas letras fortes que o Ricardo Leite citou aqui, né, do Renato. Tá? O Renato, isso que o Ricardo falou é muito curioso, que o Renato tinha essa consciência do quanto ele era bom, né, e de quanto ele escrevia bem. Ele falou, eu estou falando coisas que as pessoas querem ouvir, mas não tem ninguém dizendo. Né? Então, assim, é óbvio que Será é uma faixa muito marcante, a faixa que abre o álbum. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Nossa, Embora né? não seja. Isso Que é abertura de maravilhoso. disco, né? Que É abertura de maravilhoso. disco. Não seja uma frase original do Renato Russo, né? Se eu não me engano, é de uma canção do Soft Cell, mas é maravilhoso ele ter pegado, eu sempre confundo, essa referência e trazer para a música brasileira. E eu concordo total com o Ricardo Leite quando ele fala: o disco ele é um petardo e não é só uma grande referência para o rock brasileiro, mas para a música brasileira de uma forma geral. Então Totalmente. tem esse hino de questionamento. Eu vou deixar vocês falarem das faixas que vocês mais gostam. Eu queria marcar aqui, ó, Geração Coca-Cola, que foi que essa crítica também, né, ao conformismo, ao lance da americanização, quase que não sai aqui, e é uma música muito forte, muito pungente. A beleza simples, minimalista, lírica de Ainda é Cedo. Eu amo Ainda é Cedo, é uma canção que eu já ouvi milhares de vezes e não enjoo. Né? Para mim, ela é um retrato dessas incertezas amorosas adolescentes, essas coisas existenciais e tudo. Tem Por Enquanto, que é uma balada atemporal que não fez sucesso com a Legião Urbana na época. É importante falar isso. A música estourou com a Cássia Eller, no primeiro álbum da Cássia Eller. Aí depois houve um resgate com a versão da Legião, mas não foi uma música de trabalho, ela não aconteceu na época do lançamento desse disco. É engraçado, verdade. Eu amo o Petróleo do Futuro, amo a dança, eu amo todo esse álbum. Para mim, ele não. Bader Money of Blues, ele não tem filler. Teorema. Concordo. Qual dessas músicas vocês consideram as mais representativas do álbum e por quê? E outra, emendando, não esqueçam, quais vocês consideram a mais representativa do álbum e por quê? E se alguma delas para vocês se destaca no contexto atual? Alan. Olha, o que se destacaria aqui no contexto atual deixa eu ver aqui. Geração, eu acho que é uma música relevante até hoje. A própria Será, né? Acho que até, inclusive, o final da música, né? Brigar para quê? Né? Acho que contou tanto. Brigar para quê? Sem querer, que com tanto ódio que está rolando, com tanta polarização, né? E que a gente está passando, eu acho que essa é uma mensagem de 1985 que 40 anos depois continua tão relevante quanto atual, tão atual quanto na época, assim. Que mais? Posso dizer que, deixa eu ver, eu acho que são essas que eu, assim, como representativas no contexto geral, sem falar da minha própria opinião, da minha escolha pessoal, seriam essas músicas. Assim, agora, no meu gosto pessoal, assim, eu concordo com você. Para mim, é um álbum perfeito, não tem filler, não tem uma música ruim, não tem uma que me dê vontade, vou pular. Não tem. Eu escuto esse álbum de cabo a rabo. Várias vezes. Mas, assim, inclusive o disco bônus dessa edição que você tem na mão. Inclusive o disco bônus, é incrível. Estava ouvindo ontem. Mas eu nos últimos meses, talvez nos últimos anos, acho que as músicas que eu mais escutei foram Perdidos no Espaço, que é a minha favorita absoluta. Eu adoro essa música. Acho o refrão dela, eu fico até arrepiado de falar, estou até arrepiado aqui agora. A grande sacada é aquele refrão. Muda tudo, né? Ficamos suspensos.
Nossa, aquilo ali, cara, aquilo ali para mim é assim, magistral. E a dança, Soldado, eu tenho escutado muito. Baden-Meinhof Blues e Teorema. Nossa, e Teorema é até engraçado que claro que quando eu conheci esse disco, adorei tudo, mas final dos anos 90, início de 2000, o Ira fez um disco de covers, né, chamado Isso é Amor, e eles regravaram Teorema. Então eu comecei a ouvir muito Teorema por conta do Ira, gostei da versão do Ira, aí eu revisitei da Legião e me apaixonei pela versão da Legião Urbana. Perfeito, eu dei uma mutada aqui que estava passando uma moto, uma maravilha. É quase que a gente fala assim, a minha preferida do álbum são todas. Quase isso. André. É bem difícil definir mesmo, assim, porque como é um álbum que eu escuto há mais de 30 anos, quase 40 anos, eu vi ele a primeira vez foi em 1988, foi com aquela história que eu contei para vocês lá do aniversário de um amigo meu. Cada momento da vida, às vezes uma faixa passou a ser preferida em relação às outras, né? Perfeito, mas eu gosto muito. Eu gosto muito de Soldados, né? Sempre gostei muito. As músicas com o protagonismo do baixo ali eu acho bem interessante, como Soldados, Ainda é Cedo. Você, na chamada, tinha colocado o Petróleo do Futuro, que é uma faixa assim, vamos dizer assim, não tem lado B esse disco, mas se fosse para considerar seria um lado B. Eu acho uma baita música. Better Meinhof Blues, acho muito boa. E tem os grandes clássicos, né, que não tem como tirar, porque será um grande clássico. E é um disco que a importância dele é demonstrada porque canções que depois foram utilizadas e interpretadas por outros cantores, né? Como a gente comentou aqui, por enquanto, com a Cássia Eller, Ainda é Cedo com a Marina, Geração Coca-Cola também foi gravada pela Cássia Eller. Então, por um primeiro disco, clássicos aí gravado por outros cantores. Será, né? pela Simone, que ele não Baden-Meinhof Blues, né, foi regravada. Não lembro se foi Charlie Brown Jr. Será pela Simone é uma boa citação, porque é uma cantora assim, bem fora da Legião Urbana, e ela gravou. Totalmente. E ela deu a roupagem dela, ficou bem legal. E é um disco que ele tem uma coisa que é bem interessante. Se vocês forem perceber, no disco 2, tem ali tem músicas ali do Aborto Elétrico, o 3 é quase inteiro do Aborto Elétrico, e esse é um álbum que, se eu não me engano, só tem uma faixa ali que era da fase do Aborto Elétrico, que é justamente Geração Coca-Cola. As outras canções, eu acho que elas foram compostas ali daquele período em que aquela formação da Legião se consolidou ali com Dado, Bonfá e Renato, e daí, antes de gravar o álbum, acho que a única que não estava inteira ainda, estava sendo recém-concluída, eu acho que era Por Enquanto. Então é um álbum aí que retrata. E eu acho que Baden-Meinhof Blues tinha uma primeira versão dela da época do Aborto Elétrico, tanto que acho que o Capital gravou isso naquele disco que eles tocam as músicas do Aborto Elétrico. Acho que tem uma Baden-Meinhof, tem uma primeira versão dela que é totalmente diferente, é outra coisa, é outra música. Eu acho que o Renato só pegou basicamente o título e compôs uma outra música nova, que é muito comum, inclusive, compositores fazerem, assim, né? Às vezes a música não dá certo, o título é legal, Renato, pegaram... Né? O Renato tinha esse hábito. O Renato tinha esse hábito de, às vezes, desconstruir uma letra e com aquela letra formar duas ou três. Isso aí, quando você ouve aquelas gravações de demo, principalmente aquelas que a gente baixa na internet, ou até de alguém que tinha contato com o Renato Russo, a gente vê trecho de letras, de algumas letras que foram gravadas depois ali pela EMAI em algumas músicas. E, aliás, esse disco, né, tem um outtake, né, que é bem conhecido entre os fãs de Legião, que infelizmente não saiu no disco bônus, né, por causa da treta lá com o herdeiro lá, né, que é a música 1977, né, que depois deu origem a Tempo Perdido, né, tanto que a primeira estrofe é toda Tempo Perdido, né, todos os dias acordo antes, não tenho mais o tempo que passou. Quem for procurar lá, Legião Urbana 1977, os primeiros versos são
São tempo perdido, né? É. E aí parece que houve uma treta aí que, durante a produção dessa edição aqui, que o herdeiro pegou essa música e registrou só no nome do Renato Russo, quando na verdade era uma composição em trio, né? Renato, Dado e Bonfá, e é um negócio que tá rolando até hoje, acho que até na justiça, né? Então, Sim. e aí eles não entraram num acordo e, infelizmente, essa música não saiu no CD2, né? Aqui no disco extra, mas ela seria um exemplo também. Mas ainda bem que essa música não foi na época, né? Que eu digo lançada no álbum, porque aí, graças a Deus, ela pegou aquilo, transformou em Tempo Perdido e pronto, aí virou compôs um clássico, né? Um hino, né? Mas teria sido legal essa 1977 sair aqui, mas sim. infelizmente não foi o caso, mas fica a curiosidade.